Então, ontem nós falamos das 4 prensas, nós falamos de uma somente, que foi carne sobre carne. E as mais maduras ficam embaixo, suportando o peso das verdes. E a segunda prensa, pastora? Então, depois desse primeiro óleo que é frio, ele é separado, é chamado azeite extra virgem. Ele só era levado para o templo. A segunda prensa, que já era com uma mais pesado, ele servia para a alimentação, ou serve para a mesa, para nós nos alimentarmos. E você sabe do poder curativo que tem o óleo de azeite doce, chamado o óleo de oliva. Ele é bom para muita coisa, e era inclusive usado para curar feridas. Sabiam disso? Então, o segunda prensa, ele era usado para alimentação. Ou seja, nós, quando somos prensados, precisamos produzir o quê? Alimento para o mundo. As pessoas precisam vir em nós e encontrar alimento. Amém? Então, a primeira prensa serve para a unção, a segunda para a alimentação. Depois vem a terceira prensa. Para vocês entenderem, para eu trocar aqui, quem já viu moer cana? Primeiro tem a primeira prensa, que é aquele caldo. Aí dobra a cana, aí ele vai sair com mais um caldozinho. Depois vai dobrando, vai saindo mais um caldozinho, até ficar só o bagaço. Pronto, entenderam mais ou menos na nossa linguagem como é essa prensa? Então, a primeira prensa era a prensa maior, que servia para a consagração, a segunda para alimento, e a terceira servia para a luz do menorá. Esse azeite que era colocado aqui, que acendia o menorá que ficava à frente da árvore. Quando você é prensado ainda mais, a nossa vida produz, sabe o que? Luz. Nós somos o que? A luz do mundo. Eu quero perguntar a essa igreja: você, eu, temos sido a luz do mundo? Será que essa prensa tem trazido iluminação para o mundo? Será que aonde você chega, chega a luz? Ou aonde você chega, chega trevas? Estava tudo bem, você chegou, viu um problema? Ou aonde quando você chega, chegou a solução? Porque o Senhor quer que nós sejamos luz deste mundo. Amém? Amém. E a quarta e última prensa era feita para fazer sabão. Sabe por quê? Porque o sabão serve para lavar, limpar. Aonde você chega, meu irmão, o ambiente fica logo limpo. Você chegou, você iluminou, e quando se ilumina, você vê o que está o quê? Sujo. Então a quarta aí agora o sabão, é aquele sebo que ficava já, que fica ainda, ele é utilizado para lavar. Então nós também precisamos ter essa função de limpar o ambiente, de deixar, imagine uma casa lavada, uma roupa lavada, cheirosa, limpa. É isso, essa casa aqui, ela não pode estar suja, porque o Espírito Santo não habita em um lugar sujo. Então essas foram as 4 prensas que eu ontem só falei da primeira prensa e disse: cadê as outras 3? E foi bom eu ter gravado, porque senão eu não ia nem me dar conta, porque ontem eu estava com tanta correria que ainda ia ter o jantar. Mas glória a Deus que deu tempo, né, de tudo. A gente saiu quase 11 horas da noite aqui, ou mais de 11, mas a gente completou o caminho. Amém? E hoje nós estamos comemorando o quê? Primícias.
Então Jesus, ele primeiro teve entrada triunfal, ele foi para o Getsemane, intercedeu por nós, e ali ele chorou, ele disse, afasta de mim esse cálice. Ele decidiu obedecer e não fazer a vontade dele, foi para a cruz, sangrou a primeira vez no Getsemane, na alma, depois na coroa, reinado, depois nas mãos, as obras, depois nos pés, a nossa caminhada, assim, no corpo foi dilacerado, depois ele sangrou do lado, para trazer o quê? Comunhão. Mas pastora, a senhora não falou do sétimo ontem. Lembra que eu só falei de 6? Falei da coroa de espinhos, ou no Getsemane, coroa de espinho, nas mãos, nos pés, no chicote e a lança do lado. E o sétimo, pastora, ele sangrou internamente. Com uma hemorragia interna, ele morreu para te dar a cura da sua alma. Amém? Para dar cura ao seu interior, para te dar cura interior. Quantas pessoas estão precisando dessa cura, de cura interior? E Jesus, com seu sangue, ele também nos lavou ao nosso interior. Não só a nossa carne, não só as nossas obras, nossa caminhada, mas também o nosso interior. E então, eu disse, por que foi que Jesus, ele não morreu na sexta-feira? Lembra que eu falei sobre isso? Porque tem uma profecia de Daniel. Depois, quem quiser, me procure que eu vou mostrar isso aqui para vocês, mostrando. Isso aqui é uma figura que foi, não dá para vocês verem aí de longe, mas eu vou dizer porque tinha que se cumprir. Jesus tinha que morrer na quarta-feira. Porque, vamos lá, quem poderia ler aqui? Que no meio da semana cessaria o quê? A profecia de Daniel diz o quê? Alguém, Daniel. O livro de Daniel 9:27. De 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu plano e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido ao príncipe de 7 semanas, de 72 semanas. Daniel. Ungido ao príncipe 7 semanas, e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempo angustiosos. Depois das 70 semanas, 72 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, sobre as asas das abominações. Metade da semana. Na metade da semana ele fará cessar o quê? O sacrifício. Metade da semana. Você sabe que a semana começa no domingo, né? Segunda já está dizendo que é segunda.
Então, a semana começa segunda. Não, aí já começa a nossa semana, uma semana de segunda. Porque o primeiro dia é domingo. Então vamos, domingo, segunda, terça. 3 dias. Quarta, fica no meio. Depois vem quinta, sexta, sábado. Então, quinta, sexta, sábado, 3. Domingo, segunda e terça, 3. Quem está no meio da semana? Quarta-feira. Então, Jesus ele é crucificado em uma quarta-feira, às 3 horas da tarde. Mas, pastora, na Bíblia está dizendo que era véspera do quê? Do Shabat. E véspera do Shabat é o quê? Sexta-feira. Mas acontece que toda Páscoa tem o grande Shabat, ou chamado Shabat Shabaton. Ou seja, é um sábado a mais que fica logo antes da Páscoa. Fica logo após a Páscoa. Então, na Páscoa, ela cai na quarta-feira, na quinta é o Shabat Shabaton. Por isso que ele tinha que ser logo enterrado, porque era a véspera do grande Shabat. Então, você vai ver. Vamos contar aí. Então, na sexta-feira, vamos ver quantas horas vão dar. 72 horas. Então, vamos ver. Quinta-feira, 24, 48, sexta, 72, sábado. 72 horas. Ou seja, quanto tempo o Messias tinha que ficar no seio da terra? 3 dias. Então ele ressuscita no final do Shabat. Por isso que eles tinham que preparar, porque eles estavam na Páscoa. Se ele morresse nas 3 na sexta-feira e ressuscitasse no domingo, ele só teria ficado 24 horas enterrado. Então a palavra não iria se cumprir. Vocês estão entendendo que tudo é perfeito? Então fica, Jesus morreu na sexta-feira? Não! Ele morreu na quarta-feira, para cumprir a profecia de Daniel. Na metade da semana, o Messias cessará o sacrifício. Você lembra que depois disso não há mais sacrifícios de cordeiro? Entende, irmãos? E aí agora também vai se cumprir também, quando o anticristo vier, que ele vai proibir o culto que já está sendo proibido no mundo inteiro. Vocês, quem está comigo, entenderam aí? Pronto, então Jesus morre para ressuscitar que dia? No sábado, depois das 18 horas. Que depois de 18 horas já é o quê? Domingo. Porque o ano dia vira. Quando era que Deus se encontrava com Adão? Na viração do dia, na tarde. Era quando Deus tinha um encontro com o homem. Amém? Amém. Estão comigo ainda? Então, sim, pastora, e primícias? Então, se ele ressuscita no sábado, agora nós vamos ver. O que foi quando ele ressuscitou? Todos viram ontem que ele deixou o lençol embolado, porque acabou a obra, né, de redenção, mas deixou o lenço dobrado, dizendo: vou ali conversar com o Pai e volto já. Jesus veio nos buscar a igreja. Amém? Pastora, e como se é comemorado primícia? Nesse dia de primícia, todo Israel, vocês estão vendo o trigo aqui na frente, gente? Estão vendo esse ramo de trigo? Sim. Então, todo mundo vendo aí? Esse trigo aí eu coloquei de uma forma, não foi para enfeitar a mesa de uma forma aleatória. É porque a primícia chamava os primeiros frutos. Então vamos ver, Jesus, alguém poderia ler para mim aqui, Apocalipse 1:5, por favor.
Apocalipse 5. Apocalipse 1, versículo 5. 1, versículo 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Ah, ele é o quê? O primogênito, todo mundo, vamos dizer, ele é O primogênito entre os mortos. oh aleluia. Jesus é o primogênito dentre os mortos. Então, pastora, Jesus ressuscitou no dia de primícia. Está comigo aí, gente? Jesus, ele morreu na Páscoa, que todo mundo diz que Páscoa é domingo. Não, ele morreu na Páscoa, ele ressuscitou no Havdalah, que é o final de sábado, para que se cumprisse. Eu sou o Shabat, eu sou o descanso. Então ele descansou de suas obras. Olha bem, ele morre na Páscoa, porque ele é o Cordeiro. Ele ressuscita no Havdalah, no final do Shabat, no final do descanso, trazendo uma nova vida. E ele ressuscita quando? Primícias. Oh, aleluia! Vocês estão entendendo? Ele ressuscita, ele fica na terra até o sábado, e ele é o porquê ele ressuscitou em primícia? Para se cumprir o quê? Que ele é o... Mas pastora, já existia festa de primícia antes de Jesus nascer? Óbvio. Porque tudo começou aonde? No deserto. Você vai ver lá em Levítico, todas as festas. Festa de Páscoa, festa de Pães Asmos, festa de primícia. E por que Jesus teve que ressuscitar em primícia? Para ele cumprir as festas, Moadim, tempos determinados. Então ele morre na Páscoa, Pães Asmos, porque é o pão sem fermento, e ressuscita em primícia. Passam-se 40 dias, essa primícia, esse fruto que foi levado até o sacerdote, fica 40 dias passando por um processo. Quantos dias Jesus fica aqui na terra passando pelo processo? 40 dias. Pregando para os seus discípulos. 40 dias antes de ser assunto aos céus, Jesus fica 40 dias. E todo o trigo e cevada era colheita, era levada para o sacerdote, os primeiros frutos, para tipificar que ele era o primogênito dentre os mortos. Assim que Jesus ressuscita, ele vai atrás de quem? Dos seus discípulos que os abandonaram. Os discípulos de Jesus foi pescar. E Pedro ainda levou, Pedro, Tiago e João, ainda levou a turminha para pescar. E Jesus, ele não se importou. Ele foi atrás de quem? De Pedro. E disse, olha Pedro, você vai me negar. Porque Pedro disse, eu vou até a morte com o Senhor. Ele disse, Pedro, tu vai me negar. E João foi o único que ficou aos pés da cruz. E quando ele ressuscitou, ele foi procurar Pedro. Pedro estava fazendo o quê? Pegou algum peixe? Não. O que foi que Jesus estava? O que era que Jesus tinha esperando ele na praia? Peixe, pão e brasa. Sabe o que Jesus queria dizer? O teu suprimento já está na praia. A tua alimentação pronta já está na praia. Para de ir para o alto mar buscar o teu sustento dele. E lança a rede para a rede.
Não é para a esquerda, não, porque na esquerda não sai nada. Brincadeira, viu, gente? Daqui a pouco vocês estão bloqueados aí. Joga para a direita. E ele disse, joga para a direita. E ele pegou o quê? Quantos peixes? 153. Aí ele fala, ô Pedro, tem peixe? Tem não, joga para a direita. Jogou. Vieram quantos peixes? 153 peixes. Quantos peixes Pedro, que era judeu, sabia o significado de 153? Sabe o que significa 153 peixes em hebraico? Porque em hebraico não existe números, só existe o quê? Letras. Eu era até para trazer o alfabeto aqui para você ver o valor das letras. 153 em hebraico significa Ani Elohim. Ou seja, Pedro tem quantos peixes? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E ali ele diz, tu me amas, Pedro? E amar em hebraico é o que, gente? Todo mundo já sabe? É ava, que quer dizer o quê? Dá. Um dá ao outro. No hebraico, amar não é amor, amor, amor. Amor é dar. Um dá ao outro. É, somente isso. E ele disse, Pedro, você me ama? Você se dá por mim? E ele disse, eu amo. Aí ele, Ani Elohim, 153. Quantos peixes meu, Pedro? 153. Pedro, tu me amas? Tu sabes de todas as coisas, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Primeiro foi, cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E no final ele diz assim, você me ama, Pedro? E Pedro diz, tá bem, eu te amo. Ele fez, segue-me. Sabe o que foi seguir? Seguir até onde? A cruz. E Pedro morre de cabeça para baixo. Ele diz, tá bom, Jesus, eu vou morrer por você. Eu vou me doar para você. Mas quanto a Joãozinho aí, tá lá em João. O que vai ser dele? E Jesus disse assim, se eu quiser que ele fique vivo, até que eu volte, não é de sua conta. Quanto a você, vai e morra. Amém? Amém, irmãos? Amém. Jesus foi atrás de Pedro. Depois de primícias. E ele fica 40 dias fazendo o quê? Pregando o evangelho. Olha, irmãos, isso aqui que está aqui, vou aqui pegar. Isso aqui é o quê? Trigo. A gente não sabe se é trigo ou joio. Sabe como é que eu vou saber se é trigo ou joio? Eu vou fazer isso aqui. Só tem palha. É o que? Joio. Joio. Se viesse grão na minha mão, seria trigo. A diferença entre você e o ímpio é porque você tem fruto. Quem não tem fruto, só tem palha. E a palha será queimada. Mas o fruto será guardado no celeiro. Quando você é amassado, irmãos, vai sair palha ou fruto? Quando você é amassado, é o fruto da bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio, ou é só palha seca? Que eu estou falando para mim. Quando pisa no seu pé, é palha que sai ou é fruto do Espírito? Jesus disse, plantaram, mestre, botaram joio no meio do trigo, deixa crescer junto. Na hora de amassar, a gente vai saber quem é palha e quem é trigo. Quem é joio e quem é trigo. A diferença entre, está todo mundo aqui na igreja, mas é na hora da prova que a gente vai saber quem é palha e quem é trigo. E não julgue teu irmão, porque você não sabe quem é palha e quem é trigo. Amém. Sabe
O lavrador sabe, porque o trigo ele estava abaixo. Porque quem tem fruto é humilde. E quem está espetado assim é porque não tem nada. Fica orgulhoso, pomposo. Mas o peso do fruto faz o trigo ficar de cabeça para baixo. Quando você vê humildade, ali tem fruto. Quando você vê muito nariz empinado, o suprassumo da revelação, cuidado, é só palha. Sabe, gente? Tem gente que só quer oba-oba, mas na hora de só quer me dá, mas não quer dar. Amar é dar. Abra em hebraico. Amém? Amém. Então, ele pega o melhor fruto, a melhor colheita e leva. É o dia de... Porque Jesus é o primogênito dentre os mortos. Ele é a primícia de Deus para nós. E nós agora somos primícias para Deus. Amém? Amém. E nós estamos passando esses 40 dias de processo. Nesses 40 dias, o trigo é amassado, é batido, é seco, é torrado. Depois ele é, moído para se tornar uma farinha. E com 40 dias, ele está pronto para ser transformado em pão. Diga-se, laranja. Pão, alimento. Depois de 40 dias, ele está pronto para... Lembra que cada tribo trazia um pão para ser colocado no tabernáculo? Tinha 12 pães. Você sabia por que tinha 12 pães no tabernáculo? Porque todo o mundo briga por causa de quê? De pão. Tanto que guerra vem da raiz de Lahem. E sabe o que é que o Senhor está dizendo para mim e para você? O pão, eu garanto, eu vou guerrear as suas guerras, eu vou te dar um sofrimento. Você não precisa guerrear, porque toda tribo tinha que levar um pão. Então, no dia de primícia levava o quê? O trigo. 40 dias depois, o trigo já tinha sido torrado, amassado, batido, e eles levavam o quê? O pão. Mas o pão podia ser comido? Não. O pão tinha que ficar ali 10 dias, era um pão já duro, né? Sabe por quê? E Jesus disse, não saiam de Jerusalém, até que o quê? Seja revestido. Porque 40 mais 10 é o quê? 50 é o quê? Shavuot ou Pentecostes. Tem muita gente que diz, eu sou pentecostal, você é 50 dias, né, meu irmão? Pentecostes, quer dizer, 50 dias. Mas foi em Pentecostes, lá no Monte Sinai, que esse ano eu não fiz analogia entre a saída do Egito e a caminhada do cristão e de Jesus. Eu vou ver se um dia eu vou fazer esse estudo aqui, esse seminário, dessa analogia. Porque justamente com 50 dias, Moisés vai para o Monte Sinai e ali as pessoas têm uma sinestesia. Ele vê a voz de Deus. Ele vê as letras saindo. Ele vê o monte tremer. E o que é que acontece em Pentecostes? Línguas repartidas de fogo. A mesma coisa que aconteceu no Sinai, acontece em Pentecostes em Atos. Amém? Amém. Vocês estão me entendendo? Porque Jesus, ele cumpriu todas as festas bíblicas. E para você entender ainda mais, ele fala assim, Lucas 23, 53, fala assim, o túmulo estava vazio, e lá foi encontrado um lençol machucado no chão, porque a obra redentora de Jesus já tinha sido completada. Agora vamos, Apocalipse 21, 3 a 7.
21, 3 a 7. Ouvi uma grande voz do trono de Deus que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com o homem, pois eles habitará, e eles serão meu povo, e Deus o mesmo estará com ele. Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, e nem lamento, e nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. O lençol está machucado. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas são as palavras verdadeiras e disse ainda: eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. O Alfa e o Ômega. Jesus era grego. O que é Alfa e Ômega? Eu Ele era o sou. princípio e o fim. Eu sou o Aleph e o Tav. Gente, você sabe o que é Alfa? Alfa é aquele que manda em tudo. Você já viu o macho alfa? Até no mundo animal o macho alfa é aquele que não dá vez a ninguém. Ele era o soberano. É aquele soberano, e o ômega é aquele que serve até de presa. Jesus não é alfa, Jesus é o Aleph. Sabe o que quer dizer a letra Aleph em hebraico? É porque ele botou: eu sou o alfa e o ômega, misturou o grego. Mas não é alfa. A primeira letra do alfabeto é o quê? Aleph. E o que significa Aleph? Eu sou o primeiro e eu sou a autoridade soberana. Aleph é o primeiro nome de Deus. Aleph é o que diz que é aquele que criou todas as coisas. E ele tem poder, porque o princípio, as primeiras letras, era com um chifre de um boi, que chifre é poder. Então eu sou o poder que emana todas as coisas. Isso que ele quer dizer. Eu sou diga-se, o Aleph. E o Tav, a palavra Aleph quer dizer primeiro, poder, e quer dizer também a autoridade sobre todas as coisas. Entende a diferença entre alfa e Aleph? Aleph, você vai entender muito mais do que o alfa. E ômega, você sabe que o ômega é aquele que é o último, que não serve para nada, que é aquele que é até no reino animal. Mas a palavra Tav quer dizer justiça, quer dizer aliança, e quer dizer eternidade, e quer dizer sinal. E sabe qual era a primeira forma do Tav? Era a forma de uma cruz. Depois ela se tornou assim, ó. Eu acho que dá para vocês verem aqui o formato do Tav. Alguém dá para enxergar? Depois venham aqui, vocês vão ver. Ela parece uma cruzinha deitada, mas agora ele é como se fosse um N com uma perninha puxada. E a palavra Tav quer dizer aliança, quer dizer justiça e quer dizer o que? Sinal. Amém? Amém. Eu queria que alguém lesse Apocalipse 1:8. Apocalipse 1, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos... Não, 1:8. 1:8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos... Você está no 21. Não. 21:8. Não. Capítulo 1. É, 1. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha para isso. Quem traduziu a Bíblia desse Novo Testamento, ele disse: eu sou o quê? O Alfa e o Ômega. O quê?
gente acabou de cantar essa música. Peraí, que era, que é e que é de vir o quê? Axé, Raiá, Veové, Veiavô. E não Alfa e Ômega. Estão comigo? Sim. Aqui disse, eu sou o Alfa e o Ômega. Aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que é, que era, que há de vir é Axé, Raiá, Veové, Veiavô. Mesmo significado. Significado de é, de era e há de vir é Axé, Raiá, Veové, Veiavô. E não Alfa e Ômega. Vocês estão entendendo? Gente, nós precisamos ver a tradução, o que ele diz ali e o que é que diz o texto. Como Naisman ele fala, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana é no salve, por favor. E bendito o que vem em nome do Senhor é o quê? Baruch Rabá Beshem Adonai. Então nós precisamos entender o hebraico para você entender a língua, para saber o que é que Paulo estava falando, João estava falando, Jesus estava falando, para não se confundir, como o pastor disse, né? Um rato está saindo. Ele falou, não é um rato, é um veneno de barata. Gente, nós precisamos ter uma mente judaica para nós entendermos. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós precisamos entender para a gente poder compreender o que o Senhor quer dizer a nós. Então, primícia. Então, depois de 10 dias, vinha a festa de Pentecostes. E todos ali poderiam agora provar daquele pão, se alimentar daquele pão. E que foi que aconteceu em Pentecostes? Todos foram batizados em línguas. Todos foram batizados com o Espírito. Todos receberam o Espírito Santo. Vocês estão entendendo a importância de se comemorar as festas bíblicas? Porque elas apontam para quem? Messias. Para o Messias. Amém? Amém. E eu quero que você, para a gente estar finalizando aqui sobre a questão da primícia. Então, depois desses 40 dias, dos primeiros frutos eram levados. Então, primícia, ele fala que nós, depois que recebemos a Jesus, que somos batizados, nós apresentamos agora os primeiros frutos. Agora vocês estão entendendo? Jesus, ele teve que morrer na Páscoa. O que é que tem? Ser o quê? O pão ázimo, o pão sem fermento. Ressuscitar em Primícias. o Espírito Santo vem em Pentecostes. Agora, essas festas já foram o quê? Cumpridas. Todas com o Messias. Até aqui, tudo já se cumpriu. Só estão faltando agora as 3 últimas festas. E essas 3 últimas festas, nós vamos festejar juntas, como nós festejamos as 3 primeiras. Então, já festejamos as 3 primeiras, daqui a 50 dias vamos comemorar essa, e depois vamos para essas daqui. Aqui é o quê? Trombetas, Yom Kippur e Tabernáculo. No soar da última, quem voltará? Para nos dar o quê? Para o grande julgamento. Para o Yom Kippur. Para nos dar uma pedra branca. Lembra da pedra branca que vamos receber, gente? Qual o significado da pedra branca? Quem sabe aqui? Na cultura, quando alguém recebia uma pedra branca, que dizia assim, quando alguém era condenado à morte e ele era inocentado, ele recebia uma pedra branca escrita assim, ó, está livre, ou seja, ele foi julgado e ele não foi achado
culpa alguma. Nenhuma. Por isso o Senhor disse que Ele vai te dar uma pedra branca. Porque todo mundo, todos os pecados instituídos estavam na glória de Deus. Mas a pedra branca significa assim, isso. Quando alguém era incriminado e recebia uma pedra branca, queria dizer, não tem mais condenação. Não tem condenação. Você é livre. Amém? Por isso nós iremos receber uma pedra branca. Uma pedra branca. E ela tinha um outro significado também. Quando alguém e algum viajante ia caminhando e tinha que pousar, não existia hotéis assim, né? Ele pousava na casa de alguém. Se ele fosse um bom hóspede, o dono da casa quebrava uma pedra branca e dizia, quando você voltar aqui, a sua pedra encaixar com a minha, você vai ter morada, hospedagem sempre na minha casa. Então o Senhor quer dizer que nós somos livres e nós agora teremos uma morada para sempre com Ele. Amém? Por isso iremos receber essa pedra branca. Então, no soar da última trombeta, nós seremos julgados e recebemos uma pedra branca, dizendo que somos livres. Para o quê? Tabernacular, morar para sempre com Ele. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E por que Ele tira isso de nós, a nossa identidade? Amém? Amém. Glória a Deus.